Então, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Ramos. E eu sou o João Francisco. E hoje no podcast Novo Agora, nós iremos falar sobre o livro Um Amigo para Sempre, escrito por Marina Colasanti, que foi publicado em 1988 pela editora Quinteto. Não é verdade, João? É verdade. O livro conta a história de um escritor e tradutor chamado Luandino Vieira, na época em que ele foi preso, mas ele não cometeu nenhum crime de verdade. Pelo contrário, ele apenas foi contra o governo de seu país. Ou seja, ele era um preso político. Além do mais, ele foi isolado dos outros presos. Sabe por quê? Os homens que mandavam em seu país achavam que se ele ficasse com os outros presos, ele influenciaria a todos contra o governo. E durante esse tempo, para que ele não morresse, era levado isoladamente para um pátio onde tomava um banho de sol. Ele sempre levava um livro para ficar lendo quando ia tomar sol. Mas nesse dia, ele levou um pedaço de pão para ficar saboreando enquanto estava descansando. Porém, foi esse pão que fez um passarinho tomar coragem e se aproximar do homem para comer. E quando o Luandino viu essa atitude do pássaro, ele começou a espalhar migalhas ao seu redor. E no dia seguinte, o passarinho se aproximou de novo para comer o pão, as migalhas do pão, e o homem espalhou elas novamente. Assim, Luandino começou a perceber uma nova amizade surgindo entre ele e o passarinho. E com o passar do tempo, o homem foi encurtando a distância entre ele e seu novo amiguinho, que ainda estava um pouco receoso de se aproximar. E meses depois, foi espalhado um boato na prisão que um homem havia domesticado um passarinho. E todos os dias, quando cruzava a porta maior do jardim, vinha seu amigo, entre cantos e bater de asas, comer na sua mão. Isso fez com que todos os presidiários ficassem impressionados e pensassem também, mas eles não conseguiram. E tudo isso era verdade, mas uma coisa não era. O homem não havia domesticado o passarinho. Eles realmente viraram amigos. Porém, quando chegou no inverno, seu amigo não veio buscá-lo na entrada do jardim, nem no dia seguinte, e nem em nenhum outro dia depois. No início, o homem quis inventar justificativas, como que ele havia sido caçado, que havia encontrado migalhas de pão mais fáceis, ou que havia migrado. Mas é dito no livro o seguinte: só depois, quando ele ia quase diminuindo, pensou a coisa mais simples, que o passarinho tinha seguido seu destino, fosse qual fosse. Um destino que o levava para longe dali, como o dele um dia também o levaria longe daquele jardim, para sempre longe daqueles muros. É uma bela história com uma profundidade muito grande e que tem uma longa história por trás. Verdade. E primeiro nós temos que saber melhor quem é o Luandino Vieira e o porquê que ele foi preso. Bom, nascido em Portugal em 4 de maio de 1935, atualmente ele está com 85 anos de idade. José Luandino Vieira é um escritor luso-angolano. Quando ainda criança, o escritor foi para Luanda, capital de Angola. A vida dele sempre foi marcada por fortes sentimentos de nacionalidade que confluíam para a ideia de liberdade e justiça. Mas, devido a esses sentimentos, fez um manifesto e foi condenado a 14 anos de prisão nas grades de Luanda. E depois foi transferido para o campo de concentração do Tarrafal, situado na ilha de Santiago, em Cabo Verde. E durante o tempo em que ficou preso, Luandino procurava afirmar-se como escritor de Angola. Em face de pressões internacionais, ficou em Lisboa, em um regime de prisão domiciliar. Muitos de seus livros tiveram origem no campo de concentração do Tarrafal. Atualmente, ele é autor de 18 livros. Um dos prêmios mais importantes da sua carreira foi quando ele recebeu o prêmio Camões, em 2006,
pelo conjunto de suas obras, sobre a alegação de que não se considerava mais um escritor ativo. Nossa, que legal a história da vida dele. Com vários altos e baixos extremos, como ser preso e até ganhar prêmios. Mas eu acho que a gente devia saber como Angola contribuiu para a prisão dele e o que estava acontecendo por lá enquanto ele estava preso. Bem, primeiro nós devemos que Angola era colonizada por Portugal e vivia em uma ditadura por causa de Antônio Oliveira Salazar. Então, cansada dessa ditadura, um grupo de pessoas cria o MPLA, que significa Movimento Popular de Libertação de Angola. No início da guerra colonial entre Portugal e Angola, o MPLA era um movimento de luta contra a colonização portuguesa e a favor da independência da Angola. Mas depois esse movimento se tornou um partido político que governou quase toda Angola. Mas isso não vem ao caso agora. Mas a verdadeira guerra ocorreu dessa maneira. Em 1961, essa guerra na Angola, entre as forças que queriam a independência dela, como o MPLA, o UNITA e o FNLA, contra as Forças Armadas de Portugal. Na opinião do MPLA, a guerra teve início no dia 4 de fevereiro de 1961, quando um grupo de cerca de 200 angolanos, supostamente ligados a esse movimento, atacou a casa de reclusão militar em Luanda, que era a cadeia da 7ª Esquadra da Polícia, a sede dos CTT, que são os Correios de Portugal, e a emissora nacional de Angola. Mas para Portugal e para o FNLA, a data do início da guerra é 15 de março do mesmo ano, que foi a data do massacre das forças de Golden Roberto, do UPA, na região norte da Angola. A guerra durou cerca de 13 anos e acabou em junho e outubro de 1974. Porém, a independência da Angola foi estabelecida somente em 15 de janeiro de 1975, com a assinatura do Acordo Alvor entre os 4 causadores do conflito: o governo português, o FNLA, o MPLA e o UNITA. Bom, e mais uma coisa, é importante relembrar o que o João disse, que Portugal estava sob a ditadura de Salazar, que durou entre 1933 a 1974. E as pessoas que confluíam para essa ideia de liberdade e justiça eram presas. O salazarismo faz menção a Antônio de Oliveira Salazar, que foi chefe de governo de Portugal entre 1933 a 1964. O fim dessa ditadura se deu à Revolução dos Cravos, ou 25 de abril, que derrubou a ditadura e deu início à reconstrução democrática portuguesa, além de promover a independência dos países africanos colonizados por Portugal. Certo. Então, pessoal, o podcast Novo Agora vai ficando por aqui. Eu espero de corações que vocês tenham gostado dessa edição. E por hoje é só. Tchau. Tchau, tchau.